Hoje quero trabalhar com a segunda parte, né? A primeira parte, nós trabalhamos, a primeira parte do Preparando para o Apocalipse, trabalhamos com o primeiro sinal. Qual era o primeiro sinal? Era o sinal de não ser enganado, do erro. Aí chamaríamos isto do aquele esquema maligno de Satanás para confundir, trazer informação falsa, trazer fake news. Então Jesus olha, cuidado, esse é o primeiro sinal. Vai surgir muitos falsos profetas, dizendo eu sou o Cristo, trazendo soluções fáceis, soluções mentirosas. Então a primeira questão é estar atento a essa conspiração diabólica para confundir o povo de Deus e trazer grande prejuízo no entendimento dos fatos. Então, por que se preparar? Bem, quero trabalhar com a questão da importância de se preparar. Vamos abrir em Lucas, capítulo 21, do verso 28 a 32. Lucas 21, de 28 a 32. Localizar o texto? Amém? Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas ainda vamos ler em Mateus 24. São textos paralelos, Mateus 24, de 32 a 33. Mateus 24, de 32 a 33. Podemos então? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vir todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Amados, estamos pensando em que parte estamos desta cronologia apocalíptica dos grandes acontecimentos. Jesus nos dá alguns sinais importantes aqui nos seus evangelhos. E para que isso? Como ele mesmo diz, quando vir essas coisas acontecer, diz Lucas, se alegrem, fiquem jubilando, porque estamos chegando ao fim. Fim de quê? E aqui eu quero colocar, estamos, no meu entendimento, na minha percepção, estamos vivendo um momento chamado princípio das dores. A Bíblia trata da tribulação em 3 momentos: princípio das dores, tribulação e grande tribulação. É uma sequência, né? Não vai chegar um anjo dizendo, olha, terminamos o princípio das dores, começamos a tribulação, e outro chegar e dizer, olha, chegou a grande tribulação. Não, é uma sequência, por isso precisamos estar atentos, vigilantes, cuidando, principalmente para não sermos enganados e sermos pegos distraídos.
A igreja de Cristo precisa estar preparada. As profecias estão aí. Não haverá desculpa para alguém dizer não sabia. Portanto, a importância disso, esses acontecimentos que vão afetar profundamente a vida da sociedade, incluindo a igreja. Não uma coisa que vai acontecer assim em sonho, vai ser uma realidade. A Terra vai passar por uma grande situação. E então nós precisamos estar preparados. Mesmo porque na terceira parte, no outro domingo, vou falar da preparação prática. Tá? Mas hoje ficamos com essa segunda parte. Em que tempo estamos? Qual é o momento que estamos vivendo? Bem, minhas conjecturas me apontam para o fim do princípio das dores. O princípio do fim das dores. Estamos passando esse período. E por que eu digo isto? Porque os textos que lemos, olha, estamos às portas, Mateus diz. Quando vede a figueira florescer, e essa figueira colocada aqui não é por acaso. Figueira é um símbolo da nação de Israel, amados. É um símbolo da nação. Né? A figueira tem esse contexto de representar, num modo místico, a nação de Israel. E quando é que essa figueira começou a florescer? O que aconteceu em 1948 que trouxe um grande visual da nação de Israel? O que aconteceu? Cadê os professores de história aí? O que aconteceu em 1948? Não, em 1948, a ONU estabeleceu o novo Estado de Israel. Ok, amados? E sabe quem era o presidente da Assembleia da ONU? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele presidiu essa sessão histórica tremenda. Os judeus tinham passado pela Segunda Guerra, a sua terra ainda estava ocupada, de palestino e até de inglês também. E então foi decretado que Israel merecia ter o seu Estado. Por 1000 anos, praticamente, ou quase 2000 anos, Israel estava disperso pelo mundo inteiro, tá? Que fazia parte da profecia de Mateus e Lucas. Israel foi tirado da sua terra, o templo foi destruído no ano 70, né? E Israel foi jogado pelo mundo afora. Então, eu quero colocar isso dentro dos últimos 100 anos. Tá? A minha percepção particular, tá? Que estamos vivendo o final do princípio das dores. Já houve muitas crises no mundo, mas que saibamos, nenhuma crise de nível mundial. Houve muitas pestes, muitas epidemias, mas crises mundiais, agora nesse século, começou a acontecer. Tudo bem? Vamos ver algumas coisas que Jesus diz lá em Lucas. Vamos abrir em Lucas 21. Até que não está acompanhando, amados? Se eu perguntar a vocês agora, assim de rápido, em que período estamos? Uma percepção, tá? Que período estamos? Princípio das dores, ou final, melhor colocando, final do princípio das dores. Nada de data, nada de dia, tá? A Bíblia fala de acontecimento, de eventos. Tá? Muito bem, vamos ver o que aconteceu nesses últimos 100 anos. Localizar o texto? Lucas, capítulo 21, de 28 a 32. Tudo bem? Aliás, vamos começar do verso 19. 20, aliás. Quando, porém, Lucas 21, 20. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Ok? Vamos consolidar aquilo que falamos. Falamos de Jerusalém, de Israel, como um dos sinais muito fortes dos tempos dos eventos. No ano 70, Jerusalém foi devastada sob o comando do general Tito, filho do imperador romano, e Jerusalém foi devastada e os judeus foram espalhados pelo mundo. Em 1948, o que aconteceu? Israel foi consolidada como um novo Estado, uma nação. Existia nos mares, nos oceanos, alguns navios carregados de judeus para serem deportados para a sua terra. E, de fato, aconteceu. Esse evento já aconteceu há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos. Mas vamos falar daquilo que vai acontecer dali para frente. E agora, no princípio das dores. Vamos lá. O que aconteceu é que está havendo continuamente grandes eventos de tragédias. Já falamos sobre o primeiro sinal, agora vamos trabalhar com os sinais. Né? Lucas 21, de 7 a 11. Localizaram? Vamos lá. Perguntaram-lhe, mestre, quando isto sucederá? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou o mestre, sou o Senhor, sou o Cristo. Chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Tá? Guerra, vamos falar de guerra. O mundo sempre experimentou guerra, certo? A guerra começa no paraíso, entre dois irmãos, aliás, um irmão perverso matou o outro. Há um espírito de guerra, o ser humano não sabe viver em paz. É guiado por uma conspiração maligna para matar. E quantos genocídios ocorreram na história? E os judeus têm sido muito atacados nesse sentido. Genocídio. Mas, nesses últimos 100 anos, ocorreram as duas grandes guerras mundiais. Não tinha ocorrido até então guerras mundiais. Havia guerras localizadas em continentes. Mas, em 1939 até 1945, houve a grande, mais devastadora guerra que esse mundo já viu. Mas foi antecedida por outra guerra, 1918, 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram mortas. Há um cálculo de que a Segunda Guerra matou 85 milhões de pessoas. Só de judeus, daquilo que foi contabilizado, foi anotado 10 milhões. Vamos dizer, quase o número de pessoas que vivem nessa grande cidade. Tudo bem? E essas duas guerras pôs fim às demais guerras? Não. O mundo está em guerra. Está em guerra. A África, a Ásia.
A década de 70 até 80, a América Latina foi convulsionada por guerras. Então, esse sinal deve estar muito claro para nós. Guerra que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Ok? Primeiro sinal foi o sinal da enganação, da mentira, da falsidade religiosa. Segundo sinal, guerra. Guerra generalizada. Existe hoje, no nosso planeta chamado Terra, capacidade atômica para destruir o mundo várias vezes. Existem 10 países com grande armamento atômico. No continente americano, Estados Unidos, Canadá, faz parte desse acordo nuclear. Europa tem 3 países, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos, com um grande arsenal atômico. Na Ásia, China, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, Israel. Então, dá uma dezena de países superarmados, e cada um desses talvez tenha uma capacidade, pelo menos os principais, de destruir o globo terrestre em fração de segundos. Por que isso não está acontecendo? Porque já tem muito louco aí dirigindo nações, muito doentes mentais. É que existe um poder ainda controlando isso. A Bíblia diz que Deus é aquele que é o Senhor da guerra. Jesus Cristo é o Senhor da guerra. Tá? Mas há um... Tá mesmo, tá certo. A menina falou, confirmou, tá certo. Então, este mundo tem experimentado guerras. Guerra é a palavra de ordem. Estão se armando cada vez mais. Há um poder destrutivo imenso para a guerra. Há um prazer em matar o próximo, em destruir, em fazer extermínios. O plano da Alemanha era um plano especial para destruir os judeus. Todos os judeus, não era só que estavam na Alemanha. Na Rússia já havia, antes da Segunda Guerra Mundial, um programa, um dia específico para matar judeus. Na Rússia. Guerras. O mundo está sob ameaça de guerra. Eu creio que o Senhor está sustentando. Qual é a segunda questão? Convulsão social. Diz aqui o texto que, vamos lá, continuando, né? Guerras, o que mais vem em seguida? Ele vai falando de fome, uma convulsão social. E nunca se produziu tanto alimentos como agora. Por que tanta fome? Porque é má distribuída, um espírito egoísta, ganancioso. O Brasil tem a maior safra de soja do mundo, e de milho, grãos. O problema é que existem continentes que não têm isso. A África talvez seja o continente que mais sofre fome, miséria. Um continente árido, com milhares ou milhões de quilômetros de dunas de areia. Nós temos um privilégio, nós somos privilegiados com esse país com tantas águas, com terra fértil. Levantemos as mãos aos céus agradecendo ao Criador, mas rejeitamos os governos perversos que têm, de certa forma, impedido que essa riqueza do país chegue a todos. Injustiça social, fome, miséria e violência são sinais característicos de que estamos vivendo o fim do princípio das dores, desse tempo, desta época. Convulsão social, fome, miséria, guerra, enfim, todo um estado de desgraça, penúria. Outra coisa que vem em seguida é convulsão da natureza. Diz o texto que a natureza vai causar muitas tragédias. Aí alguém já disse, não, mas o mundo sempre experimentou catástrofe, vulcão, terremoto, sim.
mas não com tanta intensidade e com tanta dimensão de grandeza. Se fala, os americanos, cientistas americanos, têm chamado aquele monte Yellowstone. Aquele monte é uma bomba. E no dia, eles acham que vai explodir, sabe que vai explodir, não sabe quando, mas que ele vai explodir, vai um vulcão interno, tomado por um mar de fogo, e a catástrofe talvez seja uma das maiores que o mundo já experimentou. Toda aquela costa americana será destruída, a onda que vai provocar vai varrer os mares. A Bíblia diz que as cidades vão cair, a terra vai sofrer um grande abalo, vai sair do seu eixo. Já pensou, meus irmãos, um dia você está em casa, liga a televisão e vê os prédios da Paulista começar a cair? Em 2001, os Estados Unidos foi abalado quando derrubaram as duas grandes torres gêmeas. Morreu mais ou menos 3.000 pessoas. Em 2004, já estavam assistindo a televisão, parece, era véspera de Natal, de Ano Novo, aliás. Veio uma tsunami que matou centenas de pessoas, de milhares de pessoas ali. Toda aquela costa ali do mar foi varrida por um grande tsunami. Mas isso não é nada em comparação ao que vai acontecer. Mas para que serve isso? Para que nós estamos tendo essa informação? Quando chegar no momento da preparação, dos cuidados práticos, nós vamos saber. Tudo bem? Então não aguarde a próxima, não perca a próxima mensagem. Se formos arrebatados, nós compartilhamos lá em cima, tá bem? Convulsão social na natureza, catástrofes. Os alertas estão aí, sinais de alerta, dizer, olha, abre os olhos, contempla a situação para não ser pego de surpresa. Por exemplo, construir casas nas encostas é ficar vulnerável às tragédias. Talvez morar perto do mar agora não é uma melhor escolha. E quando esse tsunami vem, elas varrem tudo que está pela frente. Mas, pastor, por que falar disso num tempo de tanto medo e tanto pavor? Parece que estamos fazendo uma construção, uma narrativa de terroristas. O que é que vocês acham disso? Vamos fechar os olhos, não prestar atenção, dizer tudo bem, estou com Deus, você, mesmo que eu seja morto, estou salvo? Não, amado. Existe nisso ensinamento para nos prepararmos. E uma das preparações práticas que vamos tratar na frente é a preparação espiritual. Apocalipse, sabedoria, preparação é para viver, sobreviver ou morrer. Morrer na fé, morrer no Senhor, como testemunho vivo de que cremos no Senhor. Amém? Ok. E a convulsão espiritual. Agora abre Mateus 24, 10 a 13. Mateus 24, 10 a 13. Convulsão espiritual. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Amados, estamos vivendo um tempo de uma religião vazia, no geral. Tá? O amor está se esfriando porque há tanta falsidade, tanta traição, e se eu fosse me deixar levar por isso, o meu ministério tinha acabado no primeiro ano. Tá?
E como precisamos de um revestimento, aqueles que estão na linha de frente, pregando, ensinando, cuidando do rebanho, por favor, orem por nós. O que mais enfrentamos nesses dias são traições. Pessoa que sem motivo forte, abandona a igreja. E quem é o culpado? Pastor. A igreja também é culpada. Aquela igreja é fria, aquela igreja não prega avivamento, não prega, fogo dos céus, não prega milagre, não enriquece os seus membros. Traição. Vamos ler esse texto mais uma vez, tem muito a ver conosco, amado. Eu sei que vocês estão com máscara, então eu vou ler. Tudo bem? Ou alguém quer ler para mim? Silvinha, quer ficar de pé e ler? Não? Pega o microfone ali, ó. Participa também, queremos participação. Mateus 24, 10 a 13. Enquanto eu descanso um pouquinho a voz. Tá bom. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escandalizar, para um pouquinho. O que é escandalizar? O que é ficar escandalizado? É uma notícia, um acontecimento que trouxe um grande prejuízo, trouxe uma desonra, uma vergonha. Há dias atrás, um pastor, falei um pastor famoso no Rio de Janeiro, foi preso por roubalheira. Tempos atrás, Tim Sueck caiu em pecado de adultério. E muitos pastores têm caído. Caiu Fábio aqui no Brasil, tantos outros. Não estou dizendo isso por vanglória, não. Isso é uma desgraça para nós, igreja. Escândalos vão se suceder, então precisa estar muito firme na palavra de Deus, na Bíblia, sabendo que isso vai acontecer, amados. Escândalo. Trair e odiar uns aos outros. Trair e odiar. Meus irmãos, eu tenho notícia de algumas igrejas, não vou citar nome nem a denominação, que as suas assembleias, as suas decisões, sua escolha de liderança é uma guerra. Um irmão, e já faz tempo, ele falou que a reunião da igreja dele, os irmãos iam armados de cacetetes, por debaixo da roupa. Isso é povo de Deus? Isso é alguém que ama a Cristo, que segue o ensinamento de humildade e amar os irmãos? Conflito nós vamos ter sempre, claro, mas não nesse nível. Continue. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, qual é o quadro da Europa hoje em termos de cristianismo? Obrigado, senhor. Qual é o quadro da Europa, dos Estados Unidos e agora no Brasil também? Qual é o quadro? Frieza espiritual. Abandono de igreja. Algumas igrejas estão se transformando em bar. Sabiam disso? Um lugar, um altar que foi consagrado, deu muitos frutos, muitas almas foram salvas, missionários foram enviados. Agora se transforma em bar, em museu, em casa de espetáculo, de show, de culto a Satanás. A fé está esfriando. Princípio, o fim do princípio das dores. Estou lendo um livro, ele é muito forte, a leitura nem recomendo a vocês agora. E já é um livro até, foi uns 40 anos atrás, foi escrito. Deus deu aquela percepção àqueles homens que pegaram, captaram. Muito que se pratica em pregação e ensinamento da igreja é filosofia mundana. Prosperidade, autoestima, sabe? Evolua como ser humano. O que é autoestima para miserável pecador? Eu posso ter autoestima? Eu posso ter respeito pelo ser que Deus me fez para honrá-lo. Amém?
A minha autoestima é nesse sentido. Eu sou um pobre pecador, miserável, mas que pela graça de Deus fui escolhido para honrá-lo. Amém? Essa é minha autoestima, é a minha preocupação. Mas não para você ser evoluído, para você ser rico. E muitas igrejas, muitos palestrantes, pregadores, eu vou dar o nome de alguns mais para frente, tá? No outro momento. A pregação é que você evolua, porque Deus não nos fez para ser pobre. E pobreza é falta de espiritualidade, é falta de compreensão do propósito de Deus. Nós somos dominadores da terra. Nós somos os tais. Só que esquece que depois de 60, 70 anos, aparece lá num campo uma placa dizendo: nasceu em tal dia e morreu em tal dia. E o que está ali é ossos fedorentos. Amado, mais um ponto para terminar. E esta crise está na igreja, no meio do povo de Deus. Vai afetar a nossa vida, porque vamos ser traídos, vamos ser rejeitados. Um crente fiel vai ser chamado de fanático, doente. E você tem problema mental, você é uma pessoa desequilibrada. Honrar a Deus, glorificar, dar um aleluia ao Senhor, é uma pessoa desequilibrada. Porque a psicologia humana entrou nas igrejas. Claro que a psicologia tem um papel limitado, tá? E por isso eu tenho muita dificuldade de mandar vocês para psicólogo. Sou honesto com vocês, tá? E se eu não conheço o psicólogo, tem uma psicóloga aqui, andou aconselhando algumas pessoas que eu tenho dito para os irmãos, não vá nessa mulher. Tá? Que a psicologia dela, e ela se diz crente. Tá? Então, cuidado, meus amados, para não ser enganado. A palavra engano vem com sedução, vem com uma capa de coisa boa, de coisa maravilhosa, de resposta, de solução. E esse mundo está sedento por solução rápida, imediata, não importa a que custo, vende-se a alma por isso. Que dureza, né? Que dureza. E por isso Jesus foi muito claro: cuidado para não ser enganado. Cuidado, está cheio de aviso, de alerta, porque isso já está acontecendo, como se diz na linguagem, diante das nossas barbas. Mulheres não precisam se preocupar com isso não, tá? Último, a decadência moral da sociedade. Jesus colocou um sinal de um acontecimento que se tornou padrão daquilo que é iniquidade. Nos dias de Sodoma e nos dias de Noé. Lucas 17, 26 a 29. Acharam Lucas 17, 26 a 29. Foram 2 eventos que servem de padrão para nos alertar. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio a todos. Talvez o dia de Noé, o acontecimento do dilúvio, tenha sido até aqui a maior tragédia, porque acabou com quase toda a raça humana. Só quantas pessoas salvaram? Quantas? 8. 8 pessoas se salvaram. Até aqui foi a maior tragédia nessa linha apocalíptica. Mas o que era o dia de Noé? O texto lá é muito claro. Havia uma promiscuidade tão grande, uma imoralidade, uma indecência tão grande, que não perceberam que os demônios, não deram conta de que os demônios estavam sendo senhores do lar.
muita gestação, muita gravidez foi sob pacto com os demônios. Havia ali um coito sob influência dos demônios. Um ato sexual sobre uma ação maligna. Formou-se uma geração de pessoas endemoniadas. Violência, promiscuidade, nos dias de Noé, que não deu para o Senhor aguentar mais e exterminou toda aquela geração da sociedade. Aí também tem a referência a Sodoma. Continuando. Parei no 27, né? Comiam, bebiam, casavam. Aí também, nos dias de Noé, depois vem os dias de Ló. O mesmo, 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O que é que entendemos aí? Havia um culto do sucesso. Aquela região hoje está coberta por um lago de sal, tá? Chamado Mar Morto. Mas aquele vale foi muito fértil, muito rico, prosperaram demais ali. E a vida ali, o que importava era ser feliz, sucesso. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e, sobretudo, a imoralidade sexual. Aí você me pergunta, mas isso é coisa do passado. E agora? Será que não estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra? Será que não? Hoje o pecado não é mais pecado, é uma doença, é um desequilíbrio, uma disfunção, a ponto de me encher o coração de ira, quando um grupo aí de esquerdólatras falaram que o pedófilo não é uma pessoa, é um doente que tem preferência por crianças. O sujeito desse não dá vontade de você esganá-lo? E não é um ignorante qualquer, não, são professores, pessoas de universidade. O pecado está institucionalizado, tem a cobertura das leis, estão sendo protegidos. Era o que acontecia em Sodoma e Gomorra, quando diz que os jovens, os anciãos daquela cidade queriam ter um ato sexual com os anjos, eram os jovens e os adultos, toda a nata, toda a autoridade estava ali representada. Esse é o quadro. Por isso que eu estou dizendo, para mim, estamos no final do princípio das dores, tá? Os últimos 100 anos vem trazendo toda essa gama de acontecimentos, de tragédia e da degradação da raça humana. Estamos chegando ao nível mais baixo, ao nível de esgoto, ao nível realmente de pocilga na conduta moral e ética. O nosso país está infestado de ladrão nas instâncias de autoridade, meus irmãos. Esse Supremo, esse Congresso está infestado de demônios ali atuando, porque é tanto mal, tanto prejuízo tem trazido à nação. E na instância de governo, de prefeito, o Rio, parece que ali está todo dominado pelos demônios. Tanto corrupto, tanta bandidagem em alto escalão do governo. Dia de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, roubavam, adulteravam, prostituíam, fornicavam, todo esse quadro. Está aí. Todos os programas de televisão em geral, esse programa de show, tem uma amostra disso. Mulheres seminuas, insinuantes, com uma vida preguiça de pecados, mas são artistas, são pessoas famosas, são afamadas. Estamos vivendo que dias mesmo? Dias de Noé. Nunca se procurou tanto hoje ter relacionamento com demônios, Satanás. A feitiçaria está voltando com tudo, amados. Os cultos aos demônios estão voltando com tudo. Seitas hoje preconizadas, adoradores de Satã. Onde é que a igreja entra nisso? Entra com uma palavra não de participar dessa desgraça, mas uma palavra de pregar o juízo de Deus. A igreja está com muito mimimi,
Estão dando mensagem açucarada, caramelizada. Venha para Jesus, está tudo bem, tudo vai ser maravilhoso. Tudo vai mudar na sua vida. Isso não é proposta do Evangelho. O Senhor muda a gente de velha criatura para uma nova, mas diz que também vamos ser perseguidos. Mas essa mensagem não agrada. Agrada? Não. Não tanto não agrada que crucificaram o nosso Senhor, porque Ele pregou essa palavra. Então, meus irmãos, nos preparando. Vamos abrir os olhos. Vamos estar com a nossa mente, como diz Paulo em Colossenses, focada nas coisas lá do alto. Bíblia, falei na semana passada, é tempo de acumular a Bíblia no coração, armazenar a palavra de Deus. Leia, amado, leia. Olha, grande parte da Bíblia é profecias. E sobre as Apocalipse, são vários profetas do Velho Testamento, Isaías, Daniel, Zacarias. Eles vão falar do Apocalipse, falar dos acontecimentos. Não deu o nome de Apocalipse, mas falar dessas tragédias. E o Novo Testamento, muitas passagens, muitos livros. Que o Senhor nos ajuda a entender esse tempo. Que o Senhor nos ajude e nos guarde para vivermos o Apocalipse. E vivermos com dignidade. E vivermos com testemunha fiel. Se precisar morrer, e morramos como testemunha fiel do Senhor. Isso é estar preparado para enfrentar o Apocalipse. Amém? Discordam? Vamos orar. Fiquemos de pé. Que a tua palavra, Senhor, continue martelando a nossa mente, nos inquietando, tirando toda a zona de conforto, para que possamos ver nesse acontecimento agora, dessa tragédia, não só ver, sentir de perto, mas estarmos preparados para este momento. Deus, que o nosso coração não se encha da orgia deste mundo, mas se encha de obediência e de fidelidade para enfrentar esta pandemia. Mas também pedimos, ó Deus, traz a tua cura aos que estão doentes, dá uma oportunidade para testemunhar de ti, uma oportunidade para pessoas se converterem. Temos ouvido relatos de médicos que têm se convertido dentro dos hospitais. Alguns têm feito reunião de oração, louvamos o teu nome por aqueles que são fiéis. Vemos as Forças Armadas tendo reuniões em praça pública, cantando hino, tocando hino, marchas evangélicas. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando o seu povo e nos ajudando a enfrentar esse momento com uma verdadeira dignidade cristã. E essa nossa dignidade é estarmos em plena harmonia com o Senhor e com o seu projeto. Deus amado, poderoso Pai, visita cada lar, cada família, e sobretudo que não fiquemos dormindo, não sejamos aquelas 5 virgens nécias que foram para o encontro com o Senhor e dormiram e não preservaram, e não se guardaram e não se prepararam. Deus, sejamos aquelas 5 virgens que, apesar de terem dormido, mas tinham óleo, tinham unção, tinham vida com o Senhor, estavam preparadas. Abençoa a nossa igreja nesse dia, nesta nova semana, e onde houver, meu Deus, doente, haja cura, haja milagre da parte do Senhor. Guarda a igreja menonita de Interlagos, toda a família da fé que aqui tem se congregado para honrar e glorificar o teu nome. E que este culto traga um bálsamo, mesmo que seja um assunto pesado, traga um bálsamo aos nossos corações, a toda a comunidade menonita de Interlagos, mas também os meus irmãos espalhados sobre a face da terra. Oro, suplico estas coisas em nome de Jesus. Amém, amém.